Olá, bem-vindo de volta aqui no meu canal, né? Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. Essa trata de uma sequência de aulas que eu estou fazendo todo o passo a passo de como realizar a pintura, né, desse cavalo preto. Engraçado que é um cavalo preto que não é preto, né? Tem muitas variedades de cores além do preto. Então aqui, lembrando que tem uma sequência de aulas para você que está chegando aqui pela primeira vez, viu esse vídeo aqui e não viu os outros ainda, eu tenho vídeos anteriores a esse, onde eu explico como é feito o desenho, como foi preparado essa escala de cores, né? Inclusive tem uma playlist aqui no meu canal com o nome de cavalos, onde tem aí outros cavalos também, né? Tem esse, já tem um marrom, tem a ideia de fazer mais outros exercícios futuros relacionados a cavalos e não só esses, né? Outras pastas também, como aves e partes do rosto, né? A ideia é passar todos os conteúdos que eu tenho do meu curso presencial também aqui para o meu canal no YouTube, né? Então, aos poucos eu vou subindo aqui um pouco de vídeos, um pouco de vídeo aulas. Lembrando mais uma vez que ao começar, né, só para relembrar aqui as cores que eu tenho, né, eu tenho branco de titânio, vermelho cádmio alaranjado, azul ultramar e o preto. Mais a mistura, né, especialmente cinzas cromáticos procedentes do azul com laranja. Se esse termo também for novo para você, a questão de cinzas cromáticos, é necessário que você volte e dê uma olhadinha no meu canal. Também tem um vídeo só falando sobre cinzas cromáticos. É muito importante essa parte do cinza, né? De preparar as cores de modo a deixar elas um pouco mais neutras, né? Mais neutralizadas. Que seria uma cor assim próxima de cinza, né? Daí, como são cinzas coloridos, vem o nome cinzas cromáticos. E como foi explicado na aula, né, anterior, uma das aulas anteriores a essa, sobre a ilusão de ótica, para evitar erros, equívocos de ilusão de ótica, eu faço todos os tons, todos os valores mais escuros, né, primeiro. E utilizando pincéis macios, essa série de pincéis que eu estou utilizando aqui para fazer esse preenchimento é da Condor 4416, a série, né? Esse, por exemplo, é o pincel número 10. Mas eu tenho em mãos também um pincel um pouco maior, que se precisar eu já uso um pouco maior, e se eu precisar de um pincel menor, como aqui em áreas bem menores, então eu pego o mesmo pincel, a mesma série, o mesmo pincel não, né? A mesma série, porém com um número menor. Daí já vou fazendo esse preenchimento. E algumas áreas que vão ter alguns valores diferentes, tipo aqui dentro dessa parte dessa argola dourada, tem uma série de pequenos valores, né, mais claros e mais escuros, representando essas correias, né, esses couros que estão aqui amarrando, fazendo essa amarração aqui do cabresto, né? Então, essas pequenas diferenças eu faço por cima depois, né? Então, eu deixo toda essa base primeiro para depois fazer esse acabamento por cima. Aqui já é interessante fazer um pouco de degradê de escuro para claro, mas eu não faço ele inicialmente porque os escuros têm um pequeno macete aqui. Quando eu preencho os tons escuros, se ao mesmo tempo eu for preenchendo os tons escuros e preenchendo também alguns valores mais claros, os escuros podem se manchar, ou seja, pode borrar, pode esbarrar em cores claras e não ficarem tão escuros, e isso vai gerar um retrabalho. Eu vou ter que repintar novamente, isso vai dar muita mão de obra, vamos dizer assim. Então, o motivo principal de eu não fazer todos os escuros agora é devido a esse fato, de evitar, de não fazer os claros, né? Quer dizer, de evitar que eles se sujem de cores mais claras. O escuro, né, é o que a gente chama de preto absoluto, é aquele preto bem intenso, não tem nada
de claro, então eu preciso preencher todos os escuros primeiro, a fim de deixar bem estruturado essa área, né? Aí eu vou fazer assim. Tem mais algumas partes de escuro que são partes pequenas e são partes demoradas de se preencher. Para não tomar muito do seu tempo, vou preencher essa parte em time-lapse e volto em seguida explicando como vai ser feito a parte do degradê para os outros tons. Após ter preenchido toda essa parte escura, eu já venho para os tons médios saindo dos escuros. Então sempre quando eu saio dos escuros, eu ainda utilizo um valor quase tão escuro quanto aquele preto, né? Para que de fato eu consiga fazer um pequeno degradê. E esse valor precisa ser, aqui no caso, um pouco mais azulado. Geralmente imagens que são, né, de objetos, animais, até mesmo pessoas que têm a coloração negra, sempre vai ficar ligeiramente azulado ou vai puxar um pouquinho para o roxo, né, dependendo dos casos. Então eu venho fazendo um pouco dessa transição, colocando um pouco desse cinza, né? É um cinza bem escuro, bem próximo do preto, uma quantidade mínima de branco. E aí, se a escala que eu tiver feito, lembrando, né? Isso aqui já foi explicado anteriormente, mas eu vou voltar a comentar sobre isso. Se ela não tiver com o tom ideal, por exemplo, não está tão azul quando eu necessito, aí eu venho colocando um pouco mais de azul enquanto eu for realizando a pintura, para que fique dentro dessa característica, né? Lembrando do que já foi explicado aí no vídeo anterior, né, sobre sempre estar trabalhando, pintando com o olho entreaberto, mudando de pincel à medida que vai trabalhar em áreas maiores ou áreas menores, isso é de suma importância. Hoje mesmo, durante a aula presencial, eu falava com uma aluna sobre isso, que, por exemplo, se caso a gente for fazer alguma limpeza em uma casa e tiver que ou qualquer cômodo, né, e jogar uma água e precisar rapar, se for uma área grande, a gente não vai ficar com aquele rodinho de pia, não é mesmo? E se for, por exemplo, para rapar a pia da cozinha, a gente não vai pegar um rodo grande daquele de rapar o chão, então isso é equivalente a pincéis. Tem que ficar muito consciente disso, que às vezes a gente vai pintando e nem se dá conta que o pincel às vezes tem um formato muito grande ou muito pequeno, né? Então vem fazendo essa variação e de olho. Algum lugar ficou um pouco mais claro, eu volto escurecendo um pouco, principalmente aqui embaixo, não tem esse encontro, parece que essa argola, né, vou chamar de argola, né, é um formato que lembra uma argola, é a narina, né? Ela está bem mais escura na parte inferior e vou fechá-la um pouco mais, ou seja, apertar um pouco, colocar o pincel empurrando. E nas laterais aqui, já um valor bem mais claro para criar aquela parte um pouco arredondada. Então já no momento que eu preenchi com preto, eu deixei esses pequenos espaços, porque se eu tivesse colocado tudo escuro, aconteceria duas coisas. Às vezes eu perderia o desenho e agora eu teria um pouco de dificuldade para colocar uma cor mais clara por cima de uma mais escura, porque às vezes dificulta um pouco para pegar, então é preciso ficar atento nessa questão da ordem para poder ajustar bem. E nunca coloco mais claro de uma vez, né? Pois se tratando de áreas escuras, eu já deduzo que não vai ter tantos claros. Porém, eu volto ajustando, inclusive aqui deixando um pouco mais de azul para o brilho ficar com mais cor, né? Não ficar somente cinza. E aí limpo o excesso, né? Essa coisa marrom aqui é o pano. Limpo o excesso e passo o pincel sem tinta para tirar aquelas divisas. No momento dos locais onde for mais laranja, mais quente, né? Quer dizer, eu acrescento mais laranja e, se for a possibilidade do caso, às vezes até acrescentar um pouco também
do amarelo. Acho que o restante agora dessa parte, né, da parte em volta aqui, já vai ser um pouco mais quente. Lembrando, esse tipo de pintura, eu busco fazer ele no estilo à la prima, ou seja, uma pintura direta. Eu vou tentando ir realizando a pintura e ao mesmo tempo deixando pronto, ou pelo menos o mais pronto que eu conseguir, né? Para poder voltar ao mínimo possível. Agora, dessa parte para cá, eu já preciso da cor um pouco mais quente. Então, vou colocar bastante laranja. O laranja na mistura faz com que a cor fique assim um pouco mais quente. Eu vejo a necessidade. Se caso, né, for necessário pôr um pouco de amarelo, acho que talvez no brilho embaixo, talvez venha a ser necessário utilizar um pouquinho só de amarelo. E se eu for colocando e vendo que está ficando quente demais, eu volto no próprio valor de novo, meio que cinza, né? Para ficar mais equilibrado. Bom, tem uma certa textura a ser feita. Eu vou fazer assim, eu vou aplicar aqui, aí mais uma vez eu vou deixar aquele time-lapse novamente. Ou seja, aquele vídeo um pouco acelerado, porque o princípio aqui é o mesmo do preenchimento, eu só preciso tomar cuidado de, ao fazer o degradê, não pular de valor. Ou seja, sair do escuro, eu vou para o segundo valor. Por isso que é bastante importante deixar as cores em ordem, deixar as cores numa sequência. Fica mais fácil da gente ir pegando uma com a outra. Na verdade, eu não pulo de um valor para o outro. Eu trabalho com o valor que proveniente da mistura desses dois valores. E aí depois eu vou subindo sempre com esse pensamento, né, de fazendo uma transição sutil e pouco a pouco, com pinceladas curtas, ó, porque a pincelada curta eu consigo manter um equilíbrio, né, não um equilíbrio, um controle, né, eu consigo manter um controle maior sobre a questão da colocação da cor. Que aí, depois de preencher essa parte em time-lapse, eu venho explicando como vai ser feito a textura, né, dessa parte, tanto das veias e como um pouco em volta do focinho aqui também. Bom, voltando aqui ao tempo normal, agora eu já consigo fazer os detalhes de acabamento. Vou pôr aqui também o amarelo cadmio escuro. É até um pouco de amarelo que ficou aqui de quando eu trabalhei nos olhos, no olho, quer dizer, né? Então, eu escolho um ponto para começar e a partir desse ponto começar a dar os detalhes. Aí esse acabamento, geralmente eu utilizo pincéis redondos. Então já tem uma série um pouco diferente aqui de pincéis, já não é mais os pincéis chatos, já são pincéis redondos. A série que eu uso aqui é o 4415 da Condor, gosto muito dessa série, porém tem outras séries aí também boas, né, da Tigre com pincéis redondos, de outras marcas, os pincéis importados, enfim, uma infinidade de pincéis, né? Não precisa necessariamente ser exatamente esses que eu estou utilizando, mas é aquele pincel que você perceber que melhor você se adapta àquele que também tem disponível, né, na sua região aí. Então tem uma série de fatores que vai ser preciso levar em consideração. Então eu começo a definir alguns detalhes. O primeiro detalhe foi escurecer um pouco essa parte. Aí a partir desse mais escuro eu começo a clarear um pouco. Agora, diferentemente da base que eu colocava e buscava já esfumar um tom no outro, para não ficar liso, para não ficar aquele cavalo parecendo que é aquele cavalo encerado, né? Aquele cavalo de escultura, eu preciso imitar a textura. Então, para isso, essas pinceladas que eu coloco precisam ser sempre sem ser muito alisadas, né? Dependendo do caso,
a gente coloca até um pouco mais de textura, até mais do que o que tem na foto, para ficar um pouco mais natural. Essas texturas são assim, aonde tem, por exemplo, escuro, igual que eu tenho uma camada de escuro, ao invés de eu pintar assim esfregando, eu vou fazendo como se estivesse colocando pingos em letra I, né? Como se eu estivesse escrevendo, fizesse a letra I e colocasse o pingo lá por cima da letra I, ou seja, são vários pontos, né? São várias pinceladinhas colocadas e puxadas da tela para que não fique algo muito liso e insinue, né? Sugestione uma textura, um certo preenchimento de forma que não fique irregular. E sempre é importante lembrar outro fator bem interessante, bem importante, de dar uma pequena clareada no final. Por mais que isso pareça quase imperceptível, é preciso colocar porque isso auxilia na ideia de arredondamento da forma do cavalo. Se a gente deixa ele claro, escuro quer dizer, né? Se a gente deixa toda a lateral escura sem essa pequena lateral estar um pouco mais clara, o que acontece é que dá um pouco a impressão de que recortou e pregou, né? Ele se destaca demais e não fica com aquela característica um pouco natural, né? E aqui eu vou quebrando as linhas. O que seria quebrar as linhas, né? Não é pegar um pincel e... Quer dizer, na verdade é pegar um pincel e dar pequenas pinceladas para aquela linha que fica muito certinha, muito reta, deixar de existir. Pelo menos muito certa, né? Muito reta. Aqui é onde eu vou pôr um pouco do amarelo, porque a cor fica um pouquinho mais quente. E aqui é onde eu faço esse processo do que eu chamei de quebrar a linha. Pode ser, né, inúmeros nomes: disfarçar a linha, eliminar a linha contínua. Não importa o nome que se dá, o importante é pensar que eu não vou poder ter essa faixa muito nítida daqui embaixo até chegar lá em cima. Eu vou fazendo pequenas manchas, né, ao longo para criar essas variações. E eu tenho que ficar bastante atento a essas manchas em relação a colocar no local certo, porque isso determina a musculatura, determina a anatomia do cavalo, né? A parte dos músculos que ficam abaixo da pele, a parte das veias e tudo mais, né? Toda a estrutura muscular e óssea, né? Às vezes ela é mostrada à frente da pele com alguns claros ou escuros. Então eu tenho que ficar bem atento aonde eu coloco esses pontos claros e vou alinhando. Se esse tom claro está bem assim, ó, na saída daquela volta que lembra uma letra O, então na saída assim, na parte superior à direita, quando eu fizer essa pintura, eu tenho que colocar esse ponto, vamos dizer assim, essa mancha, né, nesse sentido. E a outra mancha escura que eu tenho logo um pouco mais acima, essa aqui, ó, está um pouco alinhada com essa mancha que eu acabei de fazer. Então isso aqui são questões, são técnicas referentes à leitura do desenho, ou seja, referentes à leitura da forma. É importante que eu tenha essa ideia de que eu tenho que colocar as manchas, mas eu tenho que ficar atento para que seja num local correto, num lugar propício, né, num local ideal. Nessas texturas, para sugerir aquele pelo baixo, né, para quem viu a aula anterior já sabe como que é, então eu volto a falar novamente, que é inclinar bem o pincel e pôr um pouquinho a mais de tinta com pinceladas bem curtas, e o pincel bem inclinado em relação à tela para me conseguir fazer essa textura, né? E caso eu necessite de áreas menores, aí eu já troco, que eu já fiz a troca para o pincel menor. Não só para o tamanho do pincel, mas também a área que eu vou trabalhar, né? Aqui é um pouco mais claro.
Então eu venho clareando um pouco mais. Embora a câmera, né, a filmagem acaba clareando um pouco mais a foto, porque a foto aqui na câmera ela está sendo iluminada, né, pela luminária que eu tenho aqui para iluminar o vídeo, né? Então acaba que fica um pouco mais claro do que ela realmente é, né? Eu não vou fazer tão claro assim, exatamente como está na foto, né? Na verdade a foto não está assim, é porque você que fica vendo o vídeo acaba que vê ela um pouco mais clara. Bom, vamos falar um pouco das veias, né? A veia geralmente é um traço um pouco claro, que não é todo claro, alguma parte um pouco mais clara. Eu esfumo essa parte e por baixo dessa parte eu escureço. Então isso dá o volume levantando, né? Fazendo um levantamento daquela veia por cima da pele. Só que às vezes fica em formato de faixa, e o que eu às vezes percebo, né, em algumas pinturas, inclusive nas minhas primeiras pinturas, era essa dificuldade, né, de fazer a veia ficar natural. Então a gente faz essa espécie de claro, médio, escuro, e aí eu venho, na verdade foi mais o claro e o escuro, o médio já tinha por baixo, né? E aí eu venho com o pincel sem tinta, eu tiro bastante o excesso da tinta do pincel e venho passando o pincel no meio das duas cores. Dessa forma eu elimino aquela divisa muito acentuada entre o escuro e o claro, né? E entre o escuro, que é a sombra aqui, ó, e a própria superfície aqui também esfumando. Só que deixando um pouco daquela linha. Eu tenho que tomar cuidado de achar um meio termo, né? De achar um equilíbrio. Se eu esfumar demais, vai sumir essa linha. Se eu não esfumar, ela fica um pouco artificial. Então, esse é um ponto de difícil ensino, ou seja, é difícil falar para você exatamente o que você deve fazer na hora de fazer a veia, porque é uma coisa que você tem sempre que observar bem o modelo, ver o que ele te conta, né? Se é que o modelo vai falar, né? Mas assim, ver o que ele te demonstra, né? Perceber aquilo que está visível ali e começar a tentar, né, reproduzir aquilo que foi visto. Mas o passo mais importante é justamente esse ver, né? Esse enxergar o que tem que ser feito antes mesmo de ser feito, né? Aqui eu venho fazendo uma série de manchas e colorindo. Como assim colorindo? Se você já teve a oportunidade de ver um cavalo de perto, você vai ver o quanto ele é colorido, né? Assim, o quanto de manchas que ele tem. Então, após terminado, eu venho colocando pequenas manchas nessa coloração base, alguns pontos um pouco mais claros, outros mais escuros. Aqui eu vou colocar um pouco mais de azul próximo de puro. Nisso eu digo que eu estou literalmente azulando, né, alguma parte, ou, né, tornando um pouco mais saturada alguma parte que faltou, um pouco de saturação. E aqueles pontinhos que são muito importantes no cavalo. Pontinhos mesmo, né? São pontos que eu coloco assim, eu não chego a fazer a volta inteira, vou fazer grande aqui, ó. Eu faço isso, uma meia volta, mas não a volta inteira, porque aí eu vou fazendo essa meia volta e já o próprio cérebro da gente já cria o restante do círculo, né? A gente vê só metade, porém a impressão que dá é que está vendo uma volta completa. E aí nessa metade superior, então essa aqui seria a sombra desses pequenos caroços que tem, né? E aí eu dou uma pincelada, e como fez essa parte da sombra, eu venho aqui na parte de cima e faço isso. Então seria uma forma resumida de se explicar essas bolinhas, né? Porque a luz está vindo de cima, então naturalmente em cima fica um pouquinho mais claro, embaixo fica um pouco mais escuro. Ah, mas eu não gostei não, a minha ficou muito escura ou mais clara, né? Então não se martirize quando acontecer pequenos erros, pequenos equívocos, né? Volte e faça a correção. Para isso você vem, passa o pincel de novo, elimina o que foi feito e refaz. Então o processo da pintura é muito assim, sabe? É muito de erros
e acertos, né, e ajustes. Dificilmente a gente vai fazer alguma coisa e acertar tudo de primeira, né? Às vezes tem que fazer pequenos ajustes. Aqui vou tentar dar um pouco de angulação para essa linha para ela não ficar retinha, né? Então isso também são alguns ajustes que à medida que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo, às vezes, coisas que não tinha percebido anteriormente, né? E aquelas partes aqui já insinuando um pouco as dobras, né, das coisas que ficam na sombra, eu já tenho que fazer agora para aproveitar que a tinta está úmida, né? Que é fazer aquela representação de pequenos traços, de pequenas linhas, para demonstrar essas correias aqui que se agrupam para prender as argolas, né? E às vezes faço uma volta e no meio daquela volta eu ponho um tom um pouco mais claro. Isso faz com que, né, dê a sensação de que está vendo uma argola, né, uma pequena faixa de couro, né, passando ali naquela área, naquele local, uma pequena parte de uma correia, né? Tanto nessa parte quanto nessa. Aí eu já não preenchi toda de preto, né? Deixei um pedaço para preencher de azul. E algumas partes mais escuras, aqui assim, para dar aquela profundidade, aquela sombra projetada. Isso vai fazer com que o cabresto se levante um pouco, né? Seja como se ele ficasse sobreposto, né? Então, muitas coisas a gente já pinta pensando o que vai acontecer depois, né, nas próximas etapas. Então, ele está pronto, né, mais ou menos pronto, né, sempre tem algum ajuste a fazer. Hoje também estava comentando sobre isso aqui nas aulas, né, presenciais, sobre a gente chegar a um ponto a gente saber parar, que a gente sabe que tem que melhorar, sabe que precisa avançar um pouco mais. Porém, se a gente continuar, qual é o risco de começar a estragar o que já foi feito? Então, tem algumas coisas que a gente vai aceitando, né? Aqui eu vou só abaixar um pouco mais esse claro. E algumas partes fazer um pouco mais de pinceladas curtas para criar ainda mais textura, né? Bom, vi um escuro aqui que eu não tinha colocado ainda bem acima aqui dessa parte da narina, e logo à esquerda desse escuro um pouco mais claro para dar um pouco de volume para o próprio escuro, né? Então são coisinhas que a gente vai ajustando, e o ideal é que seja ainda com a tinta úmida, né? Como eu tinha dito já anteriormente. Bom, no mais é isso. Vou fechando por aqui essa parte, né? E para não ficar muito longo, aí vou preparar uma outra aula na qual eu vou continuar dando acabamento aqui, né? Continuar nessa pintura do cavalo. Te agradeço aí mais uma vez por participar dessa aula até no final de mais um vídeo, sempre pelo apoio, sempre pelos comentários, as curtidas. Muito obrigado por tudo. Esse canal vem crescendo muito graças a você que sempre está auxiliando e compartilhando e, né, fazendo com que esse conteúdo chegue para muitas pessoas. Um grande abraço, a gente se encontra aí na próxima aula.